Olá, eu quero falar também sobre as pessoas que nos ajudaram a chegar ao diagnóstico, observando também que havia algo diferente, e as pessoas que tentaram nos ajudar dizendo que a gente não deveria aceitar o diagnóstico. Mas eu quero me concentrar em dizer mais uma vez que a ideia não é constranger ninguém. A ideia da página é ajudar e orientar pessoas que podem estar com dúvidas. E também para apresentar meu filho, que é muito especial, porque ele, com o desenvolvimento dele, ele se tornou alguém assim admirável. Miguel foi diagnosticado primeiramente como autismo de nível 2, moderado, porque ele parou de falar. Ele não falava. Ele se comunicava com gestos e não saía palavras. E aí todo mundo observava. Mas dizia, ele vai falar, menina. Fique em paz. Eu estava em paz, porque meu filho estava fazendo fono desde os 2 anos e meio, mesmo ainda não estando diagnosticados. Então eu quero começar por uma amiga, uma pedagoga, psicopedagoga chamada Dulce, a minha amiga. Ela disse, Polly, eu falando com ela sobre Miguel, amiga, ele falava e ele parou de falar e eu tô preocupada e tal. Aí ele falou, Polly, eu vou te mandar um vídeo e nesse vídeo você vai observar se Miguel se encaixa. Não me falou nada sobre autismo, só me mandou o vídeo do YouTube, onde dizia 15 sinais de autismo leve numa criança. Miguel se encaixava em 12. Só tinha 3 que ele não se encaixava. Por quê? Como ele andou rápido e cedo, ele andava na pontinha dos pés e a gente achava aquilo legal e engraçado. Achava que é porque ele ainda não tinha baixado o pé. Ele tinha a cova, que é aquela cavinha do pé, mas ele andava na pontinha e a gente achava legal. Depois, quando o Miguel chorava e colocava a mãozinha no ouvido, um médico, há um ano, ele tinha menos de um ano, diagnosticou como infecção no ouvido. Porque, coincidentemente, saía secreção do ouvido dele, a cera do ouvido dele era líquida. E então o médico passou para nós antibiótico. Miguel tomou antibiótico antes de um ano, 2 vezes, tratando essa possível infecção. Porque ele chorava, colocava a mãozinha no ouvido e puxava os cabelos. Então, possivelmente era dor. Como ele não falava qual era a dor, o médico me passou esse tratamento. E aí, quando dava o horário da homilia na missa, Miguel não queria ficar sentado. Ele ficava agoniado. Então eu tinha que ficar caminhando com ele dentro da igreja. Depois disso, depois desse vídeo, eu comecei a observar que essas coisas não eram tão naturais assim. E aí eu falei com a pediatra, doutora Mariângela, uma senhora médica. Ela falou para mim, olha mãe, pode ser que não seja nada, mas pode ser que ele tenha alguma coisa. Porque quando eu cheguei no consultório dela, falei assim, doutora, eu vi um vídeo sobre autismo e eu tô um pouco receosa, porque a médica, a professora, me deu esse relatório dizendo que meu filho gosta de brincar sozinho e ele não gostava. Ele sempre brincou com os primos e com a irmã e agora ele tá fazendo isso. Eu fiz um experimento em casa que eu comprei bichinhos para ele, 5 bichinhos. Porque ele gostava de um vídeo, e agora eu preciso falar sobre exposição de telas, que não foi, tá? Miguel brincava com a irmã, mas ele gostava de vídeos que eram coloridos. Então o que acontece? Tinha um vídeo onde a criança mostrava o bichinho
Falava o nome do bichinho e jogava no balde. Como o Miguel sempre teve hiperfoco e repetia comportamentos de vídeos que ele via, eu disse, eu vou comprar os bichinhos para que ele fale o nome dos bichinhos. Comprei esses bichinhos, 5 bichinhos. E aí ele pegava os bichinhos, colocava enfileirados, um no lado do outro, milimetricamente iguais. Eu vinha, colocava 2 na frente, um no meio, 2 atrás. Ele pegava, sem reclamar, sem se incomodar, vinha e colocava todos na mesma ordem que ele havia deixado antes. Mesmo eu bagunçando, colocando 2 na frente aleatoriamente, um no meio, 2 atrás, os bichinhos sempre voltavam à mesma posição, sem problema nenhum. Ele vinha, colocava e saía, deixava lá. Aquilo trazia paz para ele. E aí eu falei isso para a médica e eu disse a ela, doutora, ele não atende a gente. Ele tá lá fazendo alguma coisa e a gente chama, Miguel, Miguel, Miguel. E ele não fazia isso. E agora ele não ouve mais a gente. Então, rapidamente, a médica ali dentro do consultório mesmo, pequeno consultório, essa linha, ela chamou ele pelo nome, sem gritar. Ele estava pertinho dela. Ela falou, Miguel. Ele não ligou. Ele estava olhando para a janela. Aí ela falou, Miguel. Nada dele responder. Então, o que ela fez? Chamou um pouco mais alto. Miguel! No que vibrou, ele deu aquele susto. Aí ela parou, esperou ele voltar e fez tudo bem. E ele não sustentou o olhar e voltou a olhar para a janela. Ela chamou 6 vezes ele. Dessas 6, ele atendeu 2 quando ela gritou um pouco mais perto dele. Então ela disse, mãe, a gente vai fazer o seguinte. Vai procurar um neuro e vamos começar as terapias, as intervenções, já que vocês mudaram de cidade. Esse é um outro ponto que nós tivemos. Nós mudamos de cidade quando o Miguel ainda não tinha 1 ano. Então, o Miguel fez 1 ano aqui em Salvador. Nós viemos de Itabuna para cá. Isso também a gente achou que era uma possível forma de Miguel ter tido esse bloqueio, já que ele mudou de cidade, mudou de ambiente. E fomos sempre procurando justificativas, explicações, mas ao mesmo tempo intervenções. Começamos com 2 anos e 3 meses as primeiras intervenções. Nós fomos para fono, psicólogo e marcamos a consulta com o neuro. Dentro da sala da fono, na primeira consulta, a fono derrubou uns brinquedos, ele veio e organizou. Na hora que ele organizou, ela disse, mãe, você já ouviu falar em autismo? Outro item. Nem fono, nem psicólogo, nem psicopedagogo, nem professor. Não são eles quem dão o diagnóstico, mas eles vão te norteando para isso. Quem fecha o diagnóstico é o neuropediatra. Enfim, eu disse a ela, olha, a gente está procurando o tratamento justamente disso. E o psicólogo, Dr. Fred, a fono, eu esqueci o nome dela, mas foi quem ajudou a gente a começar o diálogo com o Miguel. Eu vou falar sobre ela também depois. E o psicólogo, Dr. Fred, também nos acompanhou até os 5 anos de Miguel. Foi ímpar no tratamento. E assim a gente foi até chegar na neuropediatra. Quando a gente chegou, que a gente falou com a doutora Renata, maravilhosa, sou apaixonada por ela, apesar dela não estar mais acompanhando o Miguel por conta do plano. Doutora Renata Episcopo. Também vou colocar alguns vídeos dela aqui na página para que todos possam também, se caso queiram, consultar com ela. E a gente chegou com todas as nossas preocupações e ela nos norteou.
ela nos orientou como tratar com essa nova situação que a gente tinha em mãos, que era o autismo. Então, Miguel foi diagnosticado por doutora Renata, a princípio, como autismo moderado, grau 2, e com a evolução do tratamento, porque o laudo ele não pode ser fechado quando ainda está muito cedo. O laudo fechado é para que nós possamos apresentar os outros profissionais que vão lidar com nossos filhos, professores, fono, psico e terapia ocupacional. Todos esses vão receber esse diagnóstico e a partir dali vão saber lidar com o nosso filho. Então, dos 3 anos até os 6 anos, eu tinha em mãos um laudo de autismo moderado, nível 2, que precisava de auxílio e que tinha atraso de fala. Aos 6 anos, Miguel foi diagnosticado, o laudo foi trocado para autismo grau 1 leve, onde não havia mais atraso de fala, certo? Então eu vou continuar, talvez não hoje, mas vou continuar falando sobre o tratamento e intercalar com vídeos da evolução de Miguel. Muito obrigada pelo seu tempo. Segue, curte e compartilha.